criticam, fazem comparações com outros países. Nos outros países não se decide sobre o plano de saúde. Aqui nós temos um universo de recursos para decidir se está no plano de saúde, se não está, se não está. Nos outros países a saúde é uma coisa do Estado, é uma coisa bem... Não há esse problema. Quer dizer, ninguém entra com esse tipo de ação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, toda essa realidade que faz parte do nosso contexto socioeconômico, da nossa cultura, do nosso país em crescimento, em formação, essa realidade não é levada quando se critica o judiciário. Já acredita que o judiciário é vítima de uma carência dos outros poderes e acaba desembocando, que é a última esperança do cidadão? O senhor falou bem do plano de saúde. O plano de saúde ele pagou lá a mensalidade dele direitinho, segundo as regras da ANS, tudo certinho. Quando ele precisa de um procedimento, o plano de saúde às vezes fala, não, eu não quero fazer. Ele não tem como recorrer à ANS, ele não tem como recorrer ao legislativo. Aí ele vai para o judiciário. Né? E aí, essa falta de regulamentação, será que não é, abre aspas e fecha aspas, benéfica para o executivo e para o legislativo? Vamos deixar isso lá, e essa parte ruim nossa, a gente deixa, que aí as pessoas vão criticar o judiciário. Será que não tem muito disso, doutor? Eu não tenho dúvida que em algumas situações existe alguma conta, né, que é repassada para o judiciário. Conta política. Mas a conta do benefício evidentemente não é nossa. Que aí se ela se transforma em lucro, ou das algumas entidades privadas, ou até do próprio poder público. Você lembrou bem, essa questão do plano de saúde, quer dizer, você tem toda uma estrutura por trás disso. As seguradoras, os hospitais, os médicos, os laboratórios e tudo isso. O coitadinho ali é o segurado que mais precisa. Então, e para ele que sempre emperra. Nos outros polos a coisa funciona. Né? Então eu não tenho elementos, nem poderia jamais afirmar que de repente poderíamos falar, olha, então de repente você pode negar 10 atendimentos, se negar 10 significam 5 ações, das 5 ações, 3 serão acolhidas, estão na conta de chegar para o lucro. Eu não teria como afirmar que isso existe, mas no poder público talvez aconteça isso, basta ver a questão da dívida interna, né? O refinanciamento, a questão dos precatórios. Quer dizer, será que nos outros países se demora 10 anos para se pagar em parcelas um cidadão que teve a casa desapropriada? Agora, e esse cidadão que espera 10 anos para receber um precatório e recebe em parcela, para ele a culpa não é do Poder Executivo, a culpa é do Judiciário. Por quê? Porque o processo de desapropriação dele está no Judiciário. O leigo não faz a distinção que o processo dele demorou 1 ano e meio, 2 anos, e que a fila do precatório não tem nada a ver com o Judiciário. Como o dinheiro dele vai sair do Judiciário, para ele a culpa é do Judiciário. Então nós pagamos essa conta. Quem ganhou esses 10 anos foi parcelado por o Poder Público, que ficou com esse dinheiro. Tá certo. Doutor Carlos Teixeira Leite, eu peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do desembargador Carlos Teixeira Leite Filho. Doutor, falávamos do anseio da população. Primeiro, o senhor falou da angústia do magistrado em ver um monte de processo que ele também não consegue, não é culpa dele, está lá e ele precisa decidir. E a gente chegou a uma conclusão aqui juntos, que do jeito que está vai ser impossível vencer essa montanha. E o segundo, o senhor fez uma comparação até objeto de um elogio ilustre do nosso doutor Viana Santos, que está conosco assistindo esse programa, que essa comparação do trânsito realmente é muito apropriada em relação ao judiciário. Queria me aprofundar um pouco mais nisso. Vamos jogar então a bola um pouquinho para os outros poderes. Se o poder público, no âmbito do executivo, ajuizasse, tivesse uma consciência maior em relação ao judiciário e às vezes não impetrasse tantas ações, ajuizasse tantas ações, e, de outro lado, não desse causa ao ajuizamento de tantas ações, a gente diminuiria um pouco o volume de trabalho. De outro lado, se a gente tivesse um legislativo mais atento, doutor, as leis processuais, elas andariam numa velocidade mais rápida, preservando todas as garantias, como o exercício de direito amplo de defesa, todas as garantias processuais, ainda assim teríamos mecanismos
mais ágeis. Isso não contribuiria muito para até redução de investimento nos poderes? Porque o senhor, trabalhando com a máquina mais solta, mais integrada, como o preceito constitucional, independentes mais harmônicos, nós não conseguimos um resultado final para quem interessa, o cidadão. Não teremos um resultado melhor? Eu não tenho dúvida disso. Mas como eu também não tenho absoluta certeza que não há essa convergência de interesses em benefício do cidadão. Mas na hora de você tentar sentar, brigar lá, porque um caminho é essa do orçamento, frente com certeza, de autonomia. Eu acho que nós lidamos, assim, você tem hoje tanto a formação, a constituição do poder legislativo, ela é sustentada muito mais por interesses particulares, individuais, do que coletivos. E isso acaba se refletindo no poder executivo, que ele acaba governando também voltado para questões ditas de interesse público, tal, mas sempre pensando num processo que chama reeleição, uma série de coisas, umas trocas. E isso é tão verdadeiro que você vê que é muito comum, né, você ouvir dos integrantes do Legislativo e do Executivo essa linguagem da negociação política, que se diz que é feita em benefício do cidadão. E essa negociação, o Judiciário, evidentemente, não pode participar, não participa e nem quer participar. Mas é o que sofre os efeitos dessa má negociação, do resultado dessa má negociação, que é uma constante em todos os segmentos. Isso é uma constante. Nós temos aí, quer dizer, eu não sei, será que há, eu pergunto, quer dizer, se critica tanto a morosidade do Judiciário, uma série de coisas. Aí eu passo uma pergunta, será que há interesse do Legislativo em editar uma lei que inverta o ônus da prova, assim como existe na previsão na lei dos funcionários públicos, que inverta o ônus da prova, por exemplo, nas questões de crimes contra a ordem financeira, ou esses crimes que aconteceram, mensalão e outros escândalos, que invertam o ônus da prova? Não há interesse em editar uma lei que torne mais ágil uma apuração nesse sentido. Eu tenho certeza. A história do lixo, doutor, o senhor tem um lixo, o senhor não leva no lugar certo, o senhor deixa no terreno do vizinho, todo mundo vai deixando. Isso acaba chegando na sua própria casa. É verdade. Mas é o que está acontecendo hoje. Aí todo mundo